minha dica de hoje é sobre uma obra que eu particularmente gosto muito e ela, enquanto foi publicada, foi muito famosa lá no Japão, influenciou muitos autores que hoje são muito conhecidos. Eu vou falar de Ninku e os ninjas do horóscopo chinês e poderes elementais. Ninku é um mangá criado pelo Koji Kiriyama, ele foi publicado de 93 a 95 na Shonen Jump e terminou com 9 volumes encadernados, mais ou menos. Mas a gente não vai falar hoje do mangá, a gente vai falar do anime de Ninku, que saiu pouco depois que o mangá foi lançado. Ele conta com 55 capítulos e passou entre 95 e 96 lá no Japão e fez um sucesso tremendo nesse tempo que ele passou. Você pode achar que foi pouco tempo, mas nesse pouco tempo eu lembro exatamente que toda revista que você abria, você via a foto do Fusuke, que é o personagem principal, era em todo lugar. Você via a cara do personagem principal, era jogo, era revista de qualquer coisa, você abria lá magadinhos, negócios, Shonen Jump, assim, inundaram, o negócio fez um sucesso realmente, foi absurdo, foi uma febre no Japão quando ele estava saindo lá. Eu acho que teve, em 2 anos, ele teve coisa de 5, 6 jogos, que eu acho muito para um anime, e teve 2 filmes também, em coisa de 2 anos. Então a história do Ninku, na verdade, ela começa um pouco antes do anime começar. Você tem um império que começa a caçar os praticantes do Ninku, que é uma arte marcial muito conhecida no mundo do anime. Ela é conhecida como a arte marcial mais poderosa do mundo do anime, porque ela mistura ninjutsu, mistura kung fu e mistura poderes elementais. E aí o império começa a caçar os praticantes e o grande mestre da arte Ninku, ele cria pelotões, né, ele cria 12 pelotões para combater o império. Cada pelotão tem um animal do horóscopo chinês que indica ele, então cada um deles tem, tipo, você tem o rato, você tem o galo, você tem o boi, cada um indicando um deles e cada um com elemento. Então você tem o rato que é o vento, você tem o cavalo que é o gelo, o dragão que é o fogo, então cada um tem uma coisa ligando e cada um dos capitões é chamado pelo nome do animal. E aí, depois que começa essa guerra e tudo mais, acontece uma traição dentro dos Ninku, o mestre fica desolado, ele acaba dissolvendo os pelotões e eles fogem pelo mundo espalhando, tentando sobreviver. O que acontece é que, como aqui na vida real, a história é contada pelos vitoriosos e o Império começa a difamar os Ninku, falando que foram eles que causaram a guerra, eles que eram nocivos para a população começa a hostilizar os Ninkus e o exército começa uma campanha para tentar ir atrás dos remanescentes e capturar e executá-los. E aí sim a gente começa a nossa história com um garoto de 12 anos, aparentemente 12 anos, chamado Fusuke. O Fusuke é um garoto estranho, ele tem a cara, parece um sapo, assim, você não dá nada pra ele. E você descobre que na verdade ele é um guerreiro super poderoso e que ele era o capitão do primeiro pelotão, era Kazeno Fusuke, né, Fusuke do vento, ele era o rato, tinha os poderes de vento. E aí você já conhece ele junto com o Hiroyuki, que é o pinguim flatulento dele, que é o pinguim que fica soltando pum o tempo todo no anime. E a missão do Fusuke é achar os capitães, ex-capitães do Ninku, para tentar reverter essa situação e enfrentar o Império. O legal é que tem alguns mistérios na série, você não sabe quem traiu de começo, né, os Ninku. Então é difícil, ele vai fazendo alguns testes, ele vai pegando o pessoal, ele vai juntando os capitães e ele realmente não sabe quem que foi o cara que traiu eles na história. Então é difícil pegar a ajuda de um cara e você não sabe se aquele cara foi o cara que trairou eles ou não. E tem outra coisa, que tem um mistério sobre a mãe e o passado do Fusuke também, que o tempo todo ele tem flashbacks, ele fica lembrando da mãe dele, ele quer lembrar da mãe dele, e ele não lembra muito bem, e isso vai se explicando também na história. Então, de modo geral, o Ninku ele é um anime bem clássico dos anos 90, se você gosta de porradaria, poderes especiais, explicações assim mirabolantes, vilões impossíveis, ele é bem clássico, é um shonenzão assim de raiz. Se você gosta desses animes de porrada, assim, você não vai se arrepender. A história é bem leve, é bem bacana de acompanhar. É relativamente curto, né? São 55 capítulos só. Ele cobre os 9 capítulos do mangá, até de forma bem certinha. Ele segue certinho o mangá, sem muitos fillers. E, cara, é uma obra que você não vai se arrepender. Lembra que eu falei que o Ninku foi muito famoso enquanto ele estava sendo publicado? Ele teve 2 filmes, que foram publicados, um enquanto ele estava sendo... o anime estava passando ainda, e o outro quando o anime acabou. O primeiro foi direto pra TV, que é o Tomb of Knives, que foi de 94, e você teve Ninku The Movie, que foi em 96, que foi direto pros cinemas. Fora isso, esses 2 anos que o anime estava passando na TV Fuji, Ninku teve 5 jogos lançados assim, pela Sega e pela Tomy,
A maioria deles eram de luta, mas você teve alguns de puzzle também. Uma pena que não teve RPG, gostaria de um RPG de Ninku. Mas aí ele chegou a ter jogos até para as plataformas da época, as mais novas da época, que era o PlayStation e o Saturno. E os dois eram jogos de luta, eram bem bacanas. Estavam pegando aquele 3D primeiro, assim, então a jogabilidade não era essas coisas. Mas vale a pena dar uma conferida pela curiosidade, porque eles seguem a historinha, que nem eram os do Yu Yu também, seguem a historinha, você vai lutando com os personagens certinhos pra chegar no final certo, era bem bacana de conferir. E uma curiosidade bacana do Ninku, e essa aí acho que a galera toda vai gostar, é que originalmente Masashi Kishimoto, que é o criador do Naruto, ele queria... Naruto na verdade era pra ser um mangá culinário, baseado em lamen. E aí o editor dele falou, não vai fazer. O cara pensou um pouco mais, e aí ele veio com o Naruto pra ser uma história de gangster. E aí o cara, não, você tá louco, história de gangster, faz um negócio voltado em shonen. Tanto é que os sapos do Naruto tem nomes baseados em gangsters famosos do cinema japonês. E aí o cara falou assim, não, pensa em alguma coisa mais shonen. E aí o cara tava viciadaço em Ninku, mas não exatamente por causa do Ninku em si, quer dizer, ele gostava muito da história de ninja e tudo mais, o cara ficou vidradão, mas mais por causa do key animator, o Tetsuo Nishio, que trabalhou em obras que ele tinha gostado bastante antes. Então o cara ficou viciado no anime e o cara queria muito ter visto um Ninku 2. E aí ele falou, você quer saber? A minha próxima história vai ser uma história de ninja. Tanto é que uma das exigências do Kishimoto pro Naruto virar anime era que o diretor de animação fosse o Nishio. Pode ir lá ver que é o Tetsuo Nishio, o diretor de animação da primeira série do Naruto. Mas é isso, a dica de hoje é essa, Ninku, eu gosto bastante, vale muito a pena, principalmente se você é fã de ninja, porrada e shonen. É curtinho, dá uma conferida. Se você já assistiu, deixa nos comentários aí o que você acha, se gostou, não gostou. Não deixa de assinar o canal. Fiquem ligados. この番組はテンセントースとパニーニの提供でお送りいたしました。